Enraizados em Cristo, preparados para o futuro. Vamos recitar juntos, queridos? Enraizados em Cristo, preparados para o futuro. Este é o tema permanente da nossa igreja. Este ano nós completaremos 105 anos como igreja organizada. É tempo, hein? Que tempo lindo, que tempo belo que o Senhor tem nos dado. E nós somos a última geração. E outras gerações virão ainda, se Deus permitir. Mas nós somos, falei a última? Não, nós somos a atual geração. Nós oramos ao Senhor pelas próximas gerações que estão aqui e outros ainda que virão, mas sempre fundamentados, enraizados em Cristo, preparados para o futuro. Você deseja permanecer preparado para o futuro? Então fundamente a sua vida em Jesus Cristo, amém? Aleluia por essa palavra. E este texto bíblico está a divisa Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Pode deixar aí o tema, não é? Diz assim a divisa: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Agora verso 7: estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Se é algo que é produto do enraizados em Cristo, edificados em Cristo, com certeza é continuar nele e crescendo em ação de graças. E em ação de graças estaremos nos dias 21 e 22 de fevereiro celebrando os 105 anos da nossa igreja, mas com um tema. Nós teremos um tema que é um tema anual. A nossa convenção, como batistas brasileiros que somos, da Convenção Batista Brasileira, nós nos somamos ao tema convencional deste ano, que é Somos Um. O tema deste ano é Somos Um. Por favor, procure a palavra de Deus, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 17. Agora pode colocar, por favor, irmão Mateus, que está lá na mídia, Evangelho de João, capítulo 17, verso 11. É apenas um pequeno texto, querido, querida, da oração sacerdotal de Jesus. Depois leia em casa, por favor, todo o texto, que é uma bênção. Vamos ler juntos esse verso bíblico? Está aí na NVT, não é? Muito bem, permaneça. Eu estou usando a NAA agora, NAA. Vamos ler juntos? Agora, disse Jesus, deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas Pai Santo, protege-os com o poder do Teu nome, a Tua presença, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Agora, nosso tema permanente, juntamente com o tema permanente da igreja, com o tema da convenção, nós pensaremos nestes dias o tema dos 105 anos para a igreja: enraizados em Cristo, preparados para o futuro, vivendo a unidade cristã. Amém? Enraizados em Cristo, preparados para o futuro, vivenciando a unidade em Jesus Cristo. O irmão Sandro acaba de fazer
como ministério de música, uma leitura que fala sobre esta unidade. Efésios capítulo 4 foi o que lemos, especificamente o verso 3. Abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, registre a sua Bíblia, algo que é fundamental para a fé cristã, que sai do individualismo e traz este indivíduo para a comunidade, assim como Deus Trino é comunidade. É interessante que quando Evangelho de João diz, verso 11 do capítulo 1, fica com o dedinho aí, fica Efésios 4:3, verso 11 diz, ele veio para o que era para os seus, para a sua nação, mas os seus não o receberam, os seus familiares não o receberam, os seus compatriotas não o receberam, aqueles que tinham a abordagem messiânica, a esperança messiânica, não receberam o Messias. Mas o verso 12 diz, mas a todos aqueles, a saber, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha a doutrina da adoção. O Senhor, então, Paulo mais tarde nos diz, para a compreensão judaica e também para os não judeus, de que o Senhor nos adota como filhos. Se o Senhor nos adota como filhos, então fazemos parte de uma família. E como família, o apóstolo Paulo nos apresenta, e é fundamental, a questão orgânica desta família, é que nós somos comparado a um corpo, onde Cristo é a cabeça do corpo e cada um de nós membros deste corpo. Um trabalha em função do outro, um colabora com o outro, e é uma ilustração linda que o apóstolo Paulo faz do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, o Senhor chama, Evangelho de Mateus chama de igreja. Concordem ou não, a igreja é o corpo de Cristo. Aqueles que fazem parte da família de Deus têm a alegria de fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Interessante que o Novo Testamento começa a apresentar a igreja, a reunião de todos os salvos, glória a Deus por isto, é o momento da conversão. Quando nós nos rendemos reconhecendo a Jesus Cristo como Senhor, nós fazemos parte do corpo de Cristo, a igreja de Cristo de todos os tempos, do passado, do presente e até aqueles a quem Jesus orou aqui no Evangelho de João, e por aqueles que hão de crer em mim, farão parte da igreja de Jesus Cristo, de todos os salvos. Mas a igreja de Jesus Cristo, de todos os salvos, a cada tempo ela se manifesta com um rosto, ela se manifesta com uma face, que é a igreja local, a igreja como a nossa, uma igreja local, da qual temos a alegria, a satisfação e o prazer de pertencermos, que é a igreja de Jesus Cristo. Por isso que quando os servos de Deus escreviam a igreja que está lá em Filipos, a igreja local, quando a revelação do Apocalipse foi escrita, 7 igrejas receberam, 7 igrejas locais receberam aquela revelação de Deus, e ela se constitui então a todos nós salvos. E assim a igreja de Cristo passa a constituir-se no tempo e no espaço como igreja local. Portanto, igreja sim, Cristo sim, igreja sim. E é nesta unidade de corpo de Cristo, através da igreja local e irmanados com o corpo de Cristo, todos os salvos, é que nós devemos viver enraizados em Cristo, preparados para o futuro, mas vivenciando a unidade em Jesus Cristo. Mas Efésios capítulo 4, verso 3, foi o que nós lemos aqui, me chamou a atenção. Olha só o que Paulo ele está dizendo àquela igreja: queridos, igreja local em Éfeso, e depois lida de maneira geral aos irmãos: igreja, faça de tudo para
preservar. Preservar o quê? A unidade. Unidade que vem da onde? Que é proporcionada pelo Espírito Santo no vínculo da paz. Faça de tudo para preservar a unidade. Faça de tudo para participar, não se ausente. Faça a sua parte. Você é chamado para viver este tempo, logo você vai partir. Mais breve do que você imagina. Conviva na unidade com os irmãos. Mas, queridos, aqui está então o cenário de uma igreja de Cristo local. Aqui somos chamados a permanecer. E quando nós pensamos em unidade, que é a ação do Espírito Santo em cada um de nós estamos falando de algo sobrenatural. Nós estamos falando de milagre. Porque alguém já comentou dizendo o seguinte: você pode viver sozinho numa casa. Com o passar do tempo você vai se olhar no espelho, pronto, acabou a unidade, vai ter conflito. Conflito com você mesmo. Portanto, queridos, para manter esta unidade, ela é possível sim no Espírito Santo. Quando duas pessoas se encontram pela graça de Deus, de culturas diferentes, e estabelecem uma família, isto é sobrenatural. Apenas pelo Espírito Santo. Amém? Rubens e Ana Beatriz, né? Os casais aqui. Glória a Deus. É o exemplo de unidade. Então, enraizados em Cristo, preparados para o futuro, vivenciando a unidade cristã, proporciona à igreja local estabilidade interna e também força para o testemunho externo. Estabilidade interna, força externa. Os missiólogos chamam isto de força centrípeta e força centrífuga. A unidade nos prepara para vivermos em comunidade, em unidade espiritual, igreja local, e nos fortalece para sairmos e testemunharmos do Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos, aí está a primeira força, a força interna, que necessita de raízes. Eu gosto muito de Colossenses, ele usa duas figuras, uma árvore, raízes, e também usa a palavra do pedreiro, edificação. Enraizados em Cristo, edificados em Cristo, ambos denotam raízes profundas, raízes que se fortalecem, árvore que recebe o nutriente. Eu sou a videira verdadeira, e todo ramo que estiver em mim é nutrido, João capítulo 15, e dá muitos frutos, porque está ligado na vide, na videira. Então, irmãos, raízes profundas e edifício, conforme Colossenses 2,7, é sólido, solidez é o que todos nós procuramos, solidez. Você procura uma família que seja sólida. Você procura, os jovens, né, os moços e as moças, procuram alguém que lhe proporcione algo sólido. Você procura você estuda, você se esforça, você procura um trabalho que vai te proporcionar algo sólido. Você procura uma igreja que seja sólida.
Você procura um relacionamento sólido. Portanto, queridos, em Cristo nós encontramos este alicerce, não de raízes rasas, não de uma construção feita de qualquer jeito, de bases ideológicas, de bases que não sejam na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus. Nós desejamos sim e queremos crescer, e só é possível ter esse crescimento e esta unidade, essa força interna, todos nós ligados na mesma raiz. Meus irmãos, não há como ter compatibilidade entre luz e trevas. Não há como ter compatibilidade em incompatibilidades espirituais. É impossível, porque os interesses serão diferentes. Alguns valores podem até ser semelhantes, que são valores morais, mas quando chega nos valores espirituais de céu e de inferno, há um abismo de separação. Queridos, nossas raízes devem ser profundas e edificadas em Jesus Cristo, é isso, edificados em Cristo, não é edificados na igreja. Nós somos igreja local porque estamos edificados em Cristo, portanto podemos ter esta unidade espiritual porque temos a mesma base, somos da mesma raiz, somos nutridos neste Senhor Jesus que nos salvou, nos alcançou e nos salvou. Portanto, meus irmãos, temos estabilidade, solidez e estabilidade é o que todos desejamos, ambicionamos, está na alma esse equilíbrio. Ela diria homeostase, né, Ana Beatriz? Mas esse equilíbrio nós carecemos, nós queremos, desejamos isto. Meus irmãos, quando nós estamos enraizados em Cristo, nós preservaremos esta unidade do Espírito Santo, porque eu quero viver uma vida que agrade ao meu Senhor, e desejarei abençoar o outro, para que ele também viva de acordo à vontade de Deus, e nos somaremos neste estilo de vida que é inabalável, porque está fundamentada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e que gera crescimento e gera gratidão, alegria, felicidade, graças a Deus. Então, firmados no Senhor Jesus Cristo, transbordaremos, diz o texto bíblico de Colossenses capítulo 2, verso 7, transbordaremos de ações de graças. Meus irmãos, a postura mais agradável de nos apresentarmos ao Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus sempre nos dá os salmos, né? Apresentai-vos ao Senhor com ações de graça. Apresente-se diante do Senhor em ações de graça. Como é gostoso, meus irmãos, ter uma abertura, sabendo que necessitamos, que Ele é a base, que Ele é o fundamento, e eu dou graças. Foi muito bom quando começaram o prelúdio, graças dou. Tudo que tenho, Senhor, tudo que possuo, graças dou. Quero viver uma vida, Senhor, em ações de graça. Como ter um coração cheio de ações de graça? Enraizados em Cristo, a base em Jesus Cristo, firmados no Senhor Jesus Cristo. Deus, John Piper escreveu em seus livros, Deus é mais glorificado
quando estamos satisfeitos nele. Ele me satisfaz. Até tem um hino, que fala: Ele me satisfaz. Eu encontro satisfação. Como Paulo disse: encontrei o segredo da vida. Sei viver assim, sei viver assim. Em outras palavras, Senhor, eu aprendi a ser satisfeito no Senhor, não nas circunstâncias. Eu louvo quando, claro, o irmão Sandro está aqui, um exemplo, porque pode estar aqui, em outras situações talvez não poderia, mas a esposa não está podendo vir. Ele estava ali orando, eu vi, ele me abraçou, disse: estou sentindo falta da minha esposa. Tanto é que os irmãos percebem, termina o culto, ele vai correndo para casa porque ele está sentindo falta da esposa, que está dodói. Não está aqui porque está dodói, não é por outro sentimento, ele está aqui porque está dodói. Que bom que esse relacionamento nos torna pessoas satisfeitas e necessitadas dele, do Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos, aí está então que nosso maior motivo de ação de graças é estarmos em Cristo Jesus. Quando nós lembramos que nosso maior motivo de alegria e de satisfação é estarmos em Cristo Jesus, sabe por quê? Porque nós sabemos que nós éramos pecadores perdidos. Nós sabemos que nós estávamos na desgraça. Desgraça é contrário da graça. Nós vivíamos em desgraça. Nós estávamos caminhando, vivendo a vida mortos em nossos pecados e nossos delitos. Efésios. Eu ouvi uma irmã, não vou dizer o nome dela, mas ela foi logo após o ensaio da tarde, não lembro o horário, mas era do grupo de violinos, de viola, de violoncelo, e a irmã disse assim: pastor, glória a Deus, eu estou feliz, porque quando eu estava perdida, o meu estilo de música era outro, totalmente diferente. Eu gostava de um estilo de música não muito convencional, e que geralmente nesse estilo de música se fala muitos palavrões. Não sei se eram as músicas que ela escutava, aquela irmã escutava, mas geralmente não é coisa muito boa, ou faz apologia a crime, ou faz apologia a sexo, ou faz apologia, Era um estilo de música não cristão, e hoje eu estou aprendendo um instrumento melódico, sensível, que faz bem à mente, faz bem ao coração, faz bem ao corpo, faz bem à natureza, faz bem aos pássaros. Uma música que não agride, uma música que edifica, uma música que glorifica o Senhor, edifica o próximo. Meus irmãos, enraizados em Cristo, transbordaremos em ações de graça. Mas isto nos prepara para a unidade interna. Agora podemos ler a partir do verso 1 desse capítulo de Efésios, capítulo 4. Vamos ler juntos, olha o sentido agora. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor. Eu sou um prisioneiro não em cadeias, eu sou prisioneiro simplesmente do que em cadeias. Eu estou no Senhor. Peço então encarecidamente que vocês vivam da maneira digna da vocação a que foram chamados. Nós somos chamados para vivermos em igreja, queridos. Nós somos chamados por Deus, salvos para viver em comunidade. Ou alguém pensa no céu vivendo isolado? Você pensa o céu vivendo isolado? Se você não gosta da igreja, eu vou dizer para você, a igreja estará lá no céu.
Viu, queridão, que está aí assistindo, amigão? Se você não gosta do corpo de Cristo, eu tenho essa notícia para dizer para você: quem estará lá no céu é a igreja transformada. Você tem que começar a amar a igreja hoje, queridão, amigo, amiga. Eu já ouvi pessoas: não gosto da igreja. Não gostar da igreja, meus irmãos, é não gostar do corpo de Cristo. E o que nos mantém, então, nesta unidade? Humildade e mansidão, com longanimidade, fazendo o quê? Suportando uns aos outros. Pode ser suportando ou dando suporte, né? Dando suporte em amor. Não gosto dos crentes, todo mundo é hipócrita. Já ouviram isso? Quando falarem isto, com toda a autoridade em nome de Jesus, seja bem-vindo, querido, venha para cá, porque cabe mais uma, fazendo tudo para preservar a unidade do vínculo no vínculo da paz. Verso 4: porque há somente um corpo, um só Espírito, uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Meus irmãos, essa é a bênção, essa é a nossa força interna. Mas a força externa, põe agora, por favor, querido, João 17:11. Pai, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como somos um. Primeiro lugar, meus irmãos, o nosso modelo de unidade é o modelo do relacionamento entre pai e filho que temos nos evangelhos, entre Deus Pai e Jesus Cristo. Não olhe para ninguém mais. Meus irmãos, eu encontro muitas desculpas por aí. Não frequento mais igreja, não quero mais igreja por causa de fulano. Porque briguei com fulano. Porque discordei de ciclana. Porque, irmãos queridos, o nosso referencial é o referencial da unidade entre Deus Pai e Jesus Cristo. Tirou os olhos da unidade espiritual da Santa Trindade é perder tempo, é perder saúde, é perder alegria, é perder os melhores momentos com o corpo de Cristo. A nossa força para o testemunho não é por força humana. Primeiro, nosso relacionamento é como o relacionamento do nosso Senhor e Salvador com Deus Pai. Segundo momento é na força, guardados no Senhor. Guarda-os, Pai. Meus irmãos, a nossa unidade não é como a unidade de um clube, a nossa unidade não é como a unidade de uma corporação. Não, a nossa unidade não é por função, não é por cargos, não é por salários, não é por desempenho. A nossa função é porque ela é, a nossa unidade é porque ela é função, membro do corpo de Cristo. É espiritual. Como é que pessoas tão diferentes podem conviver por anos e anos? Porque o Espírito Santo agiu em cada um. Envolve amar, envolve perdoar, envolve longanimidade, envolve. Só o Espírito Santo pode proporcionar. Meus queridos, esta unidade é preservada não por força humana, mas é porque somos guardados no Pai.
porque estamos no Pai. É Ele quem, por seu poder, nos mantém nesta unidade. E aqui está a força do testemunho da Igreja de Jesus Cristo, de pessoas restauradas por Jesus Cristo, que vivem em comunidade, e então aquelas pessoas olharão para nós e dirão: eu preciso do Jesus de fulano, eu preciso conhecer o Jesus de ciclano, eu preciso conhecer o Jesus daquele meu amigo, eu preciso conhecer o Jesus Cristo daquela minha amiga. Aquela pessoa começa em conviver com a igreja, ela diz: é isso que eu preciso para mim, é isso que eu preciso para a minha família, viver nesta coletividade. E melhor ainda, meus irmãos, porque, queridos, nós somos a Bíblia que o povo está lendo, nós somos visivelmente o que Deus pode fazer numa vida. E quando olham para a sua família, vão olhar: eu quero ter uma família assim, eu desejo ter uma família assim, eu estou procurando viver uma família assim, eu desejo, é o ideal de Deus para todos nós. Acredito que os irmãos aqui estão a cada dia lutando por esse ideal no Espírito Santo, uma luta constante, por isso que precisa estar enraizados em Cristo, por isso que necessita estar fundamentado na base Jesus Cristo. E então, meus irmãos, isto vai impactar lá fora, de maneira tal em que as pessoas buscarão essa essência de fé transformadora. Basta começar a dizer o que Jesus fez na minha vida, e as pessoas prestarão atenção e desejarão ter raízes sólidas em Jesus Cristo. Elas não precisam ter regras. Embora muitas pessoas são felizes com alguém dizendo para elas o que elas precisam fazer ou não fazer, então elas procuram grupos cheios de regras, porque são pessoas que precisam de alguém para dizer: faça isso, não faça isso. Já não serve muito para aqueles que sabem muito bem o que querem da vida. Mas, queridos, quando eu demonstro que era pecador, perdido, que a graça de Jesus me encontrou, que eu encontrei a paz, que eu encontrei a felicidade, e que isso não somente transformou a mim, mas transformou também minha família, as pessoas, e é isto que está dizendo: Pai, eu os envio ao mundo para testemunhar, mas antes de pregarem e testemunharem, eles precisam viver na unidade no Senhor. Portanto, a nossa unidade, meus irmãos, em Cristo, é a nossa autoridade. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu te digo, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Isso é autoridade. Posso orar por você? Sabe aqueles amigos que com o tempo te rechaçam, até fazem brincadeiras, xistes a seu respeito, e você ali firme no seu testemunho, você firme, coerente com a palavra de Deus, na unidade do Espírito Santo, no vínculo da unidade no Senhor, na sua comunidade, se fortalecendo, se preparando. Um dia, quando menos você esperar, aquela pessoa vai chegar assim: você ora por mim? Você ora por mim, por favor? Ora por esta situação. O que é isto? Testemunho. Porque você já foi preparado nesta unidade com o Senhor.
Você tem vida devocional com Deus, você tem vida com Deus, você tem uma comunidade que te conduz mais para próximo do Senhor, uma comunidade que você convive, relacionamentos sadios, relacionamentos que edificam, relacionamentos que contribuem, relacionamentos que desafiam, relacionamentos que te ensinam. E então você está fortalecido para viver essa unidade lá fora. Enraizados em Cristo, preparados para o futuro, vivenciando a unidade em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, a vivermos enraizados em Cristo, edificados em Cristo e também vivendo e aprendendo no Espírito Santo a vivermos de acordo com o relacionamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com Deus Pai, vivenciando esta unidade. Poder no nosso testemunho em nome de Jesus Cristo. Vamos agora a uma ministração do nosso Ministério de Louvor em dizer juntos, juntos, juntos.